Uma alegria muito grande estar aqui e nesse dia tão especial. E eu gostaria de, antes da minha palavra, eu gostaria que fosse passar um vídeo que tem justamente muito a ver com aquilo que eu vou falar. Fabi? Amém. Deus seja louvado pelas nossas mães, né? E eu quero aqui, hoje, homenagear a minha mãe, mesmo em saudosa memória, mas que está fazendo uns 2 meses que ela partiu para o Senhor, mas eu não poderia deixar de falar sobre ela, que marcou minha vida pela sua fé, pela sua determinação, pela sua coragem, pelo seu amor à palavra e, acima de tudo, pelo seu amor a Jesus. Marcou minha vida de uma tal maneira que hoje eu estou aqui falando com vocês. E quando hoje eu amanheci e eu fiquei assim, poxa, é o primeiro dia das mães que eu estou sem ela. Mas quero dizer que a palavra que o Senhor trouxe no meu coração foi: você se lembra que quando você era pequena e minha mãe tinha ficado muito doente, eu achava que ela ia morrer. Eu deveria de ter uns 5, 6 anos por aí. E eu fiquei muito triste. Eu chegava para ela e quando conversava, e ela dizia: então, ore por mim, porque o impossível dos homens é o possível de Deus. E eu pensei o seguinte, que o Senhor não ia levá-la, que o Senhor ia ter misericórdia de mim e que ia sustentá-la e que ia curá-la e que de maneira nenhuma a levaria. E o Senhor disse: eu a concedi você como mãe, até os 96 anos de idade. Então, hoje, quando eu lembro com alegria, porque o Senhor me deu uma mãe, até quando ela estava com 96 anos de idade, ainda já praticamente sem memória, mas a sua presença estava ali, e hoje está com o Senhor no lar celestial. Então eu louvo a Deus por isso. No meu coração hoje não há motivo de tristeza, pelo contrário, de paz, de alegria, de contentamento, por saber que ela cumpriu o seu ministério, cumpriu os seus dias e que agora está gozando no melhor lugar,
que é nas mãos e nos braços do nosso Deus. Então, para as nossas mães também, de saudosa memória, eu gostaria que vocês louvassem a Deus por elas. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu escolhi um texto aqui para vocês hoje, que vocês vão dizer, pastora Sueli, o que você quer dizer com isto, com esse texto? Um dia alegre, feliz, mas eu vou falar com vocês sobre mães que choram. Por que eu escolhi esse texto? Porque de uma época para cá, eu tenho sido procurada por mães que realmente estão chorando pelos seus filhos, desesperadas, quer por doença, quer por atitudes, quer por rebelião, quer porque foram embora de casa, outros que os filhos suicidaram, outros que morreram por bala perdida, enfim, uma infinidade de situações que as mães estão passando. Mães que choram. Então, nós não podemos deixar de olhar para estas mães também, não é? Mães que têm passado por dificuldades, por problemas, por angústias, por aflição, com medo, não sabendo o que vai acontecer o amanhã. Então, mãe é uma palavra tão pequena, né? Quando a gente diz mãe, só ali 3 letrinhas, mãe, tão pequenininho, mas com um significado enorme, porque ali está dizendo sobre amor, dedicação, renúncia, força, sabedoria, tudo isso uma mãe precisa ter para cuidar dos seus filhos, né? Bem como o pastor estava dizendo, ela é a coluna da casa. É a mãe ali que está sustentando. Pode notar que às vezes se ela casa com alguém, com um homem que às vezes é descabeçado, que não tem muito rumo da sua vida, ou então é entregue a vícios, mas se a mãe estiver no lugar certo, os filhos caminham. Por quê? Porque ela é a coluna, né? Então, por isso que a gente louva a Deus por nossa mãe. Então, ela é a primeira pessoa que sentiu dentro de si mesmo, né, aquele ser que estava sendo desenvolvido. Então, para nós, cada vez que lembramos disso, que dentro de nós estava desenvolvendo um ser, né? Dia a dia a gente sentiu os seus movimentos, e até completar os 9 meses, quando nasceu, o primeiro choro, enfim, tudo. A mãe é a que melhor conhece o seu filho. Por isso que amor de mãe muitas vezes é comparado ao amor de Deus. Porque ela conhece os sonhos, ela conhece os fracassos, ela conhece as lutas, ela conhece as dificuldades que os seus filhos têm. É a mãe, é a pessoa que está ali vivendo o dia a dia. E por isso que mais do que nunca, quando nos sentimos inseguras, nós precisamos da direção e da orientação de Deus sobre a nossa vida. Lembrar o seguinte, que Ele nos deixou um manual para educarmos os nossos filhos, para na hora da nossa angústia e não sabermos os rumos a tomar, é ali que nós vamos buscar, é ali que Ele vai dar a direção e vai fazer dos nossos filhos discípulos do Senhor. Que não existe tarefa melhor, que não existe coisa melhor nesse mundo, do que sabermos que os nossos filhos andam na verdade. Amém, queridos? Então, ser mãe aqui é uma coisa muito importante, não tem tarefa melhor, não tem coisa mais importante, né? Então, esses dias eu estava vendo, estudando, eu ia falar com um grupo de casais, e tinha lá uma palavra que todo mundo queria saber, essa ajuda idônea, o que é isso? Parece que é uma coisa qualquer que só está lá para lavar, passar, cozinhar. Não, quando diz no original a palavra ezer, é uma palavra que é aquela que vai estar com você em todas as dificuldades, vai te ajudar a sair das dificuldades. Então, a nossa posição, tanto como mãe como como esposa, não existe ninguém que possa ocupar esta função, porque esta função foi dada a nós. Então, queridos, qual é o objetivo que nós temos de gerar filhos? Eu penso que gerar filhos é para dar continuidade ao nome da família. Muitas vezes nós pensamos assim, é para a família se perpetuar. Então, para sermos realizadas como mulher, ou então para colocarmos neles todas as nossas expectativas, e muitas vezes expectativas frustradas, que nós não conseguimos fazer ou desempenhar, e que nós embutimos nos nossos filhos achando que eles vão fazer aquilo. Por exemplo, mães que querem que suas filhas sejam modelo.
Ela gostaria de ser, não foi? Gostaria que a filha fosse? Pais que gostariam que seus filhos fossem jogadores de futebol. Por quê? Eles gostariam muito que fossem jogadores de futebol e não foi. Por exemplo, quando eu olho para a história do Neymar, eu vejo isso, né? O pai foi jogador de futebol, mas ele mesmo dizendo, eu não fui um jogador de futebol exuberante. Eu joguei ali num time de segunda categoria e tal, e agora ele vê o quê? No filho, tudo aquela frustração que ele tinha, ele vê agora no filho e que não deixa de ser um grande jogador. Mas nós precisamos saber o seguinte, que nós geramos filho porque Deus ordenou que nós tivéssemos. A nossa vida, queridos e queridas, é norteada pela palavra de Deus e por aquilo que Deus quer, porque é Ele que nos fez. Ele é o Criador da humanidade. Então, ele escreveu lá, está escrito lá em Gênesis 1, 28, o seguinte, sejam férteis e multipliquem-se. Em outras palavras, nós fomos chamadas para gerar e educar filhos para a glória de Deus. Para a glória de Deus, não é para as nossas necessidades, não é para perpetuar o nosso nome, não é para o nosso bel prazer, não, é para a glória de Deus. Por isso que a nossa responsabilidade é muito maior do que uma mãe comum, uma mãe que ainda não conhece ao Senhor, porque nós não somos mães comuns. Há uma diferença muito grande. Nós fomos compradas por um alto preço, que custou o sangue precioso de Jesus. Então, a nossa orientação, a nossa mente, a nossa cabeça tem que estar totalmente voltada e promada com a vontade de Deus para a nossa vida. Então, pai e mãe que estão me ouvindo aqui, qualquer sonho que vocês tenham com seus filhos, a principal que vocês precisam ter é cuidar da vida espiritual dos seus filhos. Porque é daí que as coisas vão acontecer. Eles podem ser os melhores intelectuais, eles podem ocupar os melhores cargos, mas se eles não tiverem o Senhor como Senhor da sua vida, pode crer que vai haver muito fracasso. Como aquele casal que eu sempre digo para vocês, amigos nossos, e que cada vez que a gente conversava com eles, ele dizia, eles não estão aqui porque eles estão frequentando as melhores comunidades do país, faculdades do país. Eles estão em tal, e aí... Quando foi um dia, esta mãe veio às lágrimas pedir a gente que orasse, porque os seus 3 filhos se tornaram ateus. Que tristeza, que tristeza. Com tanta sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus, nada. A maior alegria de uma mãe deve ser aquela que seus filhos andam na verdade. É aquela, é uma verdade, é Cristo Jesus. É uma verdade, é um só Deus. Uma verdade é a sua palavra, não existe outra. Então, queridos, quando nós olhamos isso, o resto pode ser muito bonito, mas é passageiro. Quando você está treinando, quando você está formando um filho seu, na vida espiritual, você vai saber o seguinte, que isto é para a eternidade. Ele vai levar isso para a eternidade. Vai ficar na mente e no coração. Por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for grande, não vai se desviar dele. As nossas responsabilidades com os nossos filhos é para o resto da vida, sempre. Nós nunca vamos deixar de ser mãe. Mas de acordo com as estações da vida deles, é um tipo de preocupação e responsabilidade que nós damos. Se eles estão bem, nós estamos bem. Se eles estão tristes, nós estamos tristes. Se eles choram, nós também choramos. E se eles são vencedores, nós vibramos com eles. Eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos, que Deus me deu, uma responsabilidade muito grande. Eles estão aqui, estão me ouvindo, mas uma responsabilidade grande de criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. E às vezes quando eu deixo, quando olho que eles têm algum fracasso, que eles têm algum problema, eu sempre penso assim, pai, aí eu falhei, aí eu esqueci de aplicar a sua palavra. E é por isso que eles estão tendo dificuldades hoje. Então é assim, né? Mãe é assim, sempre pensa assim, a gente sempre carrega aquilo para a gente. Deveria, né? Deveria de ter feito. Mas Deus conhece as nossas limitações e é por isso que Ele é Senhor da nossa vida e é por isso que Ele nos ajuda. Se há uma companhia firme, e sempre que nós temos, é do Senhor. Que qualquer dificuldade, qualquer problema, não é assim com você? Primeira coisa que nós corremos é com o Senhor, Pai, me ajuda aqui.
Quando eu estava preparando a palavra para falar com vocês hoje pela manhã, eu disse: Pai, se o Senhor não me der, porque eu não sei o que está no coração das minhas irmãs. É um mês de maio, é um mês que a igreja está em oração pelo lar. Você está orando pela sua família? Eu estou orando pela minha família, jejuando pela minha família, buscando a Deus pela minha família. Não tem um dia, não tem uma hora sequer, que quando eu lembro de qualquer um deles, eu imediatamente digo: Senhor, abençoa. Talvez está passando por alguma dificuldade. Eu não sei, estou distante, longe, nem sempre estamos nos vendo, porque eles têm as suas ocupações. Mas estou ligada dioturnamente com eles, sabendo de que eles precisam de cobertura de oração. Assim como tenho orado por vocês e pela família de vocês. É muito importante, queridos, que a gente mantenha isto, orando a nossa família, manter a chama acesa diante do altar de Deus pela nossa família, o dioturnamente, não é só hoje, só amanhã, ou então, quem sabe, o mês que vem, ou então nós oramos só o mês de maio, porque o mês de maio é o mês da família. Não, orando sempre por nossa família. Mas sabe, queridos, quando eu olho para cá, e eu separei hoje um texto bíblico para vocês, eu olho como mães estão chorando, de uma maneira ou de outra. Elas estão chorando, muitas estão chorando porque seus filhos estão presos na cadeia, né? Quando a gente liga a televisão, a gente vê, ontem mesmo eu vi um rapaz sendo morto, porque no Dia das Mães, vocês devem ter visto isso, viu? Viram na televisão? As mães ali na porta da escola para entrar com seus filhos, e o bandido apareceu, um rapaz de 20 anos, com um revólver na mão, e dizendo: pode deixar tudo, deixa a bolsa, deixa isso. As mães, os filhos gritando, as mães apavoradas, e ali no meio tinha uma policial que estava paisana também com a sua filha. Ela pegou o revólver dentro da sua bolsa e deu 2 tiros e matou o fulano. Então, que tristeza. Chora tanto uma como a outra, uma pela ameaça e a outra porque perdeu o filho. Chora porque estão presas com seus filhos nos hospitais. Doenças que têm aparecido e que muitas vezes mães estão dioturnamente no hospital. Inclusive hoje nós vamos orar por um menino que chama-se Joaquim, filho de irmãos nossos, que estão no hospital, está na UTI. Uma bactéria que apareceu e está contaminando o corpo desse menino. E nós estamos orando essa semana toda. Quando a Patrícia passou para mim a situação dessa criança, nós começamos a orar, colocamos na rede, o menino deu uma leve melhorada, mas agora os médicos estão dizendo que talvez vai ter que cortar os dedinhos do pé dele. É um bebê. Mas eu creio, em nome do Senhor Jesus Cristo, que hoje ao levantarmos um clamor, as coisas vão começar a acontecer no corpo daquela criança. Porque há um ataque frontal maligno contra as crianças, para acabar com esta geração, para colocar aflição no coração das mães, para mães chorando, mães que estão vendo os seus filhos suicidar, mães que estão vendo os seus filhos no isolamento, mães que estão vendo os seus filhos que por causa desses jogos da internet estão se isolando e levando eles a um tormento muito grande. As ideologias satânicas que têm aparecido, o ateísmo no colégio, de professores que estão o tempo todo dizendo: não há Deus, não existe isso, porque agora é moda. Uma mãe veio falar comigo essa semana: pastora, pelo amor de Deus, coloque isto para orar, porque agora está assim, é moda os jovens dizer: sou ateu. Nem sabe às vezes do que é, mas eu sou ateu. Eu vou pensar se eu vou crer em Deus. Eu vou pensar. As coisas estão tomando um rumo de desespero e confusão muitas vezes dentro do lar. Como mães, nós nos sentimos muitas vezes impotentes diante de tantos desafios nos quais nós sentimos incapazes de mudar. Quantas vezes eu também me senti encruzilhada com os meus filhos, mas os meus olhos eram voltados para o Salmo 121, que diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Queridos, nós chegamos a um ponto da nossa vida, chegamos a um ponto do momento que nós vivemos neste mundo, que ou nós confiamos e cremos que a palavra de Deus é viva e eficaz, penetra nas juntas e medulas, funciona, é verdadeira, ou então, quero dizer para vocês, nós vamos ao caos. Nós vamos ficar desesperados, ou nós cremos que Ele é Deus, é o único Deus, e que resolve os problemas e as situações, porque nós não somos capazes, e Ele sabe disso, por isso nós temos que ter a dependência total deles, ou nós vamos entrar em desespero, como nós vamos ver uma mãe aqui na Bíblia, hoje, e eu gostaria que vocês abrissem comigo, em Lucas no capítulo 7,
Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 6. E eu queria que vocês deixassem a Bíblia aberta. E nós vamos rapidamente entrar aqui para falar sobre uma mãe que chorou. Uma mãe que chorou a morte do seu filho. Uma mãe que chorou a morte física, mas que também tem muitas mães aqui que estão chorando a morte espiritual dos seus filhos. Então, esse texto eu gostaria que vocês me acompanhassem. Diz assim, na minha tradução, na NVT, diz assim: logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele e os carregadores pararam. E disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Repita comigo. E Jesus o devolveu à sua mãe. Não está bom ainda. Vamos dizer todo mundo junto e forte. E Jesus... Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós. E hoje, Deus visitou o seu povo. E eu quero dizer para vocês, e hoje Deus vai visitar este povo. Hoje Deus vai visitar o seu coração. Hoje Deus vai saber, mãe, e vai resolver a tua situação. Ainda que você ache impossível, não tem mais jeito, as coisas estão piorando dia a dia, não tem mais o que fazer. Eu quero dizer para você que hoje Ele vai se manifestar no nosso meio e vai operar maravilhas. Você crê assim? Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome dEle. Louvado seja o nome dEle. Ele vai fazer, Ele é Senhor, Ele é Deus. Quando eu penso nisso, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele pode fazer todas as coisas, vocês não podem imaginar o que vem dentro do meu coração, de saber que todos os nossos problemas, as nossas lutas e dificuldades, ficam desse tamanhinho pequeno, diante de um Deus grande, que pode todas as coisas, que toma a nossa mão e diga: não temas porque eu te ajudo. Muitas vezes, querido, nós deixamos de entrar o temor no nosso coração e deixamos de crer porque nós nos afastamos da palavra. Não é Ele que afasta de nós, somos nós que afastamos. Ah, não está acontecendo mesmo, não vai acontecer, está difícil, mas Ele está trabalhando. Quando Ele permite esse espaço de tempo, Ele está trabalhando na minha vida, na sua vida, na vida dos nossos filhos, e está dizendo: espere um pouco, porque o que eu vou fazer é muito maior do que o que você está me pedindo ou pensando, é além disso, porque Ele é Deus e é todo-poderoso. Amém, queridos? Glória ao Senhor por isso. Vamos ver então, como é que estava essa situação, vamos ver aonde se deu essa situação. E a Bíblia diz aqui o seguinte, que Jesus estava entrando na cidade de Naim. Jesus estava vindo de Cafarnaum, era mais ou menos 38, 40 quilômetros longe de Naim. Mas Jesus estava vindo com uma multidão, porque essa multidão estava vendo e presenciando os milagres que Jesus tinha feito. Ele já tinha curado o homem da mão mirrada, ele tinha parado em outros lugares e muita gente tinha sido curado, salvo e, enfim, livre de todas as situações. E agora então ele estava vindo para a cidade de Naim. Será que ele estava vindo porque ele queria conhecer Naim ou para passar lá? Não, eu creio que não. Deus tinha um propósito ali. Tanto é verdade disso, que ele tinha agora, ele estava chegando à tardezinha ali, que era justamente a hora em que se davam os enterros. E Jesus tinha vindo também de um momento em que ele tinha curado um centurião, né? O escravo de um centurião. Então, esta multidão vinha saltitando.
Ela vinha alegre, porque ela estava vendo tudo aquilo que ele tinha visto. Pô, Deus está no nosso meio. Olha o que tem acontecido. Olha quantas pessoas livres. E eles estavam ali saltitando, alegres, e vinham, eu acredito que até cantando, aqui é por minha conta, mas eu estou dizendo para vocês que é o quadro que a gente vê. Porque quando a gente vai presenciar um quadro bíblico, a gente precisa começar a ver como é que estava a situação local, né? Eu gosto muito disso, de ver aonde estava a localização, como é que era o tempo ali. Então, e Naim era um lugar muito especial. Então, Jesus chegou ali à tarde, no horário justamente em que se davam os funerais. Naim significa em hebraico aldeia de consagração. Ela ficava ali no sopé do Monte Tabor. E ali então era uma vila pobre, né? Os moradores dali eram agricultores que viviam de plantações como oliveira, figos, né? E uvas. Era assim, era uma aldeia que as pessoas viviam assim. Mas Naim significa aconchego, tranquilidade, calma. O que nos leva a pensar o seguinte, que era um lugar muito gostoso para morar. Muito gostoso para morar, porque o nome já está dizendo aqui. Mas dentro daquilo que era gostoso para morar, dentro daquilo que as famílias estavam, aconteceu agora um infortúnio. Aquela mulher já tinha perdido o seu marido e agora então estava perdendo o seu filho. Que para ela deveria de ser realmente uma tristeza muito grande. Agora nós vemos aqui, em segundo passo, um contraste muito grande entre a alegria e a tristeza, que nos leva a ir a Isaías 61:3, quando diz lá, né? Quando estava saindo o enterro, de um lado era a beleza, e do outro lado era cinzas. De um lado, óleo de alegria, de outro lado a tristeza. De um lado, veste de louvor, e o outro espírito angustiado. Então, agora, esse cortejo fúnebre estava no sentido contrário a Jesus. Então, enquanto ia uma multidão saindo da cidade para enterrar aquele moço, junto àquela mulher, agora vinha outra multidão junto com Jesus, saltitando, alegre, feliz, porque Deus os estava visitando. E agora, o terceiro passo, aqui nós vamos ver o desespero desta mãe. O versículo 12 diz assim: quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro de um filho único de uma viúva e uma grande multidão a acompanhava. Eu imagino que esta mulher estava chorando muito. Vamos analisar aqui o drama dela. Viúva, único filho, e agora morre. O filho que morre, seus sonhos, sua esperança, sua alegria, porque eu creio que aquela mãe, como toda mãe, ela tinha sonho com aquele filho. Ainda mais que era o único, né? De vê-lo agora casar, de vê-lo agora que ia dar os netinhos. O seu esposo tinha falecido, mas ela tinha ali o filho. Mas de repente agora era um pesadelo. Porque as viúvas naquela época, ou elas voltavam para a casa dos pais e eram sustentadas pelos pais, porque elas não tinham emprego, ou então elas iam viver na miséria. E eu acredito que a situação dessa mulher era justamente essa, era de infortúnio. Tal era a tristeza dela em todos os sentidos. Ela estava ali se sentindo agora sozinha, sem amparo, sem um consolo, sem um amparo econômico, então não tinha como. Mas a grande multidão a acompanhava. E o que me chamou a atenção aqui foi justamente isso. Aqui o escritor Lucas, ele mais ou menos diz que deveria de ter ali de 8.000 pessoas a mais estarem acompanhando o féretro desse rapaz, o corpo desse moço. Ué, por quê? Ela não era famosa, ela não era artista, ela não era assim uma pessoa de destaque na cidade, mas era uma pessoa que por causa do seu sofrimento e por causa da sua angústia, todo o povo se uniu a ela. E todo mundo estava acompanhando. E quero dizer para vocês, quantas vezes, quando nós estamos no infortúnio, nas lutas e dificuldades da nossa vida, o povo acompanha, mas não pode fazer nada. Ainda que a gente tenha irmãos, que pessoas junto, mas não pode fazer nada, porque são situações que só Deus pode resolver. Eu pergunto para vocês, vocês creem que mesmo tendo alguém junto, vai resolver a situação que você está passando? Sim ou não? Não. Não vai,
né? Pode às vezes dar uma palavra, uma ajuda, mas a situação, o cerne do problema é só Deus que pode resolver. Então, o povo conhecia bem a situação daquela mulher. E Jesus agora encontra justamente nessa situação. É isto aqui que me causou impacto. No momento da maior tristeza, da maior luta, da maior angústia, do maior desespero, do maior caos, é nesse momento que Jesus encontra com esta mulher. E a Bíblia agora diz que ele vai lá no versículo 13, veja lá o que diz. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela e disse: não chore, não chore. Ele não botou sua mão no ombro dela, talvez, mas ele disse: não chore. Só que as palavras de Jesus começaram a ser acompanhadas com atitudes. Ele sabia que ela não poderia mais ficar naquela profunda tristeza, ele sentiu compaixão. E eu me lembro daquele versículo que diz em Hebreus 13:3, se eu não me engano, quando um está preso, nós nos sentimos presos junto com ele, porque é o mesmo corpo. Então, quando uma pessoa está presa, quando uma pessoa está sentindo problemas e dores, a gente começa a sentir junto. Essa semana, quando compartilharam do Joaquim, eu estava sentindo junto com aquela mãe. Eu disse: Senhor, a criança não me saía da mente. Pai, tem misericórdia dessa criança. Pai, opera um milagre. Eu creio, Senhor. O Senhor está trabalhando na vida dos pais, mas também, Senhor, está trabalhando em nós, Senhor. Em todos que Deus trabalha. Não sabe, porque a gente começa a sentir compaixão pela vida daquelas pessoas. Quando começamos a orar por algo, você já notou? Você toma carga daquela pessoa. Para interceder por aquela pessoa, você sente as cargas e as situações. Quando você ora pela nossa nação, você não sente o peso da responsabilidade que você tem do que Deus precisa fazer nessa nação? Já está fazendo. E já está fazendo. Muitas coisas que têm acontecido, Deus está operando. Eu estou acompanhando de pertinho. Eu ouço rádio, televisão, leio o tempo todo e cada notícia que eu olho, eu digo: obrigada, Jesus. A oração não volta vazia. Obrigado, porque a tua palavra não volta sem efeito, Senhor. O Senhor ama esse povo brasileiro. O Senhor tem prazer nessa nação. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas aqui. Está fazendo uma limpeza total. Vai limpar sempre? Não, não vai. Tem muito ainda, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e profundamente corrupto. Então, enquanto nós estivermos aqui debaixo disso, vai ter problemas. Mas que está fazendo uma limpeza, Ele está. Porque Ele está ouvindo a oração do povo de Deus. Nós estamos orando, outros grupos estão orando e Deus está agindo. O seu Espírito está passando por todos os lugares e Ele está fazendo isto. Glória ao Senhor por isso. Isso não te entusiasma, não é? Eu vou dizer para vocês que quando eu ouço isso, eu tenho vontade de pular de alegria. Pular de alegria. De saber que eu não creio numa utopia, numa mentira, mas eu creio num Deus verdadeiro que pode todas as coisas. Glória ao Senhor por isso, queridos. E agora aqui está a resposta de Jesus. Não chore, não chore. Agora ele vai até lá, agora e Jesus então fala com a mãe, agora ele é a resposta. Como em tudo na nossa vida, Ele é a resposta. Ontem, quando eu estava falando com uma mãe que estava triste, chorando pelo seu filhinho doente, eu digo: não desista, porque Ele é a resposta. Eu posso não estar aí com você, mas Ele está aí, Ele vai operar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu pergunto para vocês, muitas vezes parece que nós ficamos tão parados, com medo de falar até alguma coisa. Aí, por que as pessoas vão pensar de mim que eu estou ficando biruta, que eu estou ficando meio desequilibrada? Não é possível. Pense o que quiser. O importante é a sua fé em Jesus. É o que Ele pensa de você. E a coisa que eu mais tenho pedido a Ele nesses dias: Senhor, eu quero ter um coração que te agrade. Não é a minha vontade, mas é a tua vontade. Um coração que esteja voltado a ti. Um coração que te agrade em todos os sentidos. Que não perca tempo com coisas que não é necessária, mas que tenha os meus olhos voltados a ti. E eu quero dizer para você que cada vez que eu penso nessas coisas, eu posso ver o Espírito do Senhor trabalhando na minha vida.
no meu lar, na minha casa, na igreja. E eu quero dizer para vocês que até o último dia da minha vida, eu quero proclamar o nome desse Senhor Jesus Cristo, que morreu, salvou, me santificou, justificou, que pagou um alto preço por mim. Glória ao Senhor por isso. Glória ao Senhor por isso. Aplauda mesmo. Aplauda ao Senhor. Louvado seja o nome dEle. Nós, como mães, precisamos levantar como guardadoras do nosso lar, como sentinelas da nossa casa, orando e clamando ao Senhor, ao invés de nós ficarmos murmurando e resmungando, por que está acontecendo isso? Ai, mas eu não merecia isso, e eu não tenho força. Não tem força mesmo, porque de você nunca tem força, a sua força vem do Espírito de Deus. Amém, queridos? Então agora essa mãe, ela vê, aquele que estava morto, agora vai reviver, porque o Senhor chega perto dele, toca ele e diz, levanta-te, como dizendo para ele o seguinte, aí não é o teu lugar, sai agora, saia para fora agora, não é aí, não é esse momento. E agora o Senhor então faz com que esse menino revive, e aquilo que estava bloqueado por Satanás agora, a morte, agora esta foi quebrada, e todos param para ver, ficam atônitos. Aquela mãe, eu imagino a alegria que estava no coração dela, que naquele momento de desespero da sua vida, ela tem um encontro pessoal com o Senhor, e ali, o pior problema da sua vida, o Senhor resolve dando vida àquele filho, devolvendo, e a Bíblia diz, ele devolveu a sua mãe. Mas veja bem, quando o Senhor devolve, Ele não devolve de qualquer maneira, Ele devolve salvo, Ele devolve são, com vida. E agora então, ela volta com aquele filho para a sua casa, que aonde começou toda a sua tristeza, o problema, a angústia, é para lá mesmo que ela volta, porque o Senhor faz a cura perfeita. Como quem diz, é daqui que saiu a tristeza, pois é daqui que você vai sair com alegria. Vai voltar com alegria. E aquela mãe então agora volta para sua casa, com o seu filho restaurado, com o seu filho vivo, com esperança, com promessa, porque filho na Bíblia quer dizer sonho e promessa. Agora ela volta então com ele, e a conclusão é essa, que o encontro com Jesus muda todas as coisas. O encontro com Jesus muda todas as coisas. Nunca mais a sua vida será a mesma. Você recebe uma marca do Senhor, do seu sangue. Você é selada com o Espírito dele. Você não tem o que temer, ainda que as lutas estejam grandes, mãe. E eu sei que aqui dentro hoje tem mulheres que estão chorando e clamando pela vida dos filhos, que estão perdidos, longe, distante. Quero dizer para vocês que muitas vezes a morte espiritual é pior do que a morte física, porque a morte física ainda um dia nós temos a esperança de nos encontrarmos, mas quando morre espiritualmente, aí acaba, não tem como. Então é hoje que o Senhor vai tocar na vida dos seus filhos, e é hoje que o seu filho que estava morto, ele vai reviver. Mas eu quero deixar uma palavra aqui para vocês, antes da nossa oração, porque nós vamos levantar um clamor nesta manhã, pelos nossos filhos, pelas mães desesperadas, e eu creio, em nome do Senhor Jesus Cristo, que as coisas vão acontecer nesta manhã. Amém, queridos? O Senhor te diz, os cativos dos guerreiros serão libertos, e o despojo dos tiranos será retomado, pois lutarei contra os que lutam contra você, e salvarei os seus filhos. Diz Isaías 49, 25. Esse foi o versículo que ficou no meu coração essa semana. Ele vai destruir o valente da vida do seu filho, daquele que tem amarrado o seu filho, seja ele em que área for, mas ele vai salvar os seus filhos, porque é semente bendita, é herança do Senhor. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, e bendito é o fruto do seu ventre. Então, queridos, quero dizer para vocês, não perca a esperança, não perca a esperança. Se você, pai, veio aqui e também a mãe não está hoje, mas você está vivendo um drama com o seu filho, a oração é para todos. Eu disse para as mães, porque hoje é um dia especial, é o dia das mães, é por isso, mas eu quero dizer para vocês que nós vamos orar por todos, e eu creio que o Senhor vai operar grandes maravilhas aqui. Você crê? Aquelas que estão passando por problemas e luta com seus filhos, fiquem em pé comigo.
E não precisa ter vergonha de dizer: estou passando por lutas com meu filho. Quem estiver passando luta com os filhos, pode ficar em pé, porque eu vou orar por você nesta manhã. E nós vamos levantar um clamor por nossos filhos. Você crê que o Senhor vai operar? Nós vamos orar não só por nós aqui, mas nós vamos orar por todos. Aqueles que também têm pedido, que estão distantes, mas também as mães que não estão aqui, estão com os filhos hospitalizados, filhos na prisão, enfim, doenças que têm aparecido, nós vamos orar. Lembre-se de uma coisa: Deus enxugará a lágrima dos teus olhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor, seja qual for o problema. Talvez você pense assim: não tem mais solução. Para o nosso Deus tem solução, Ele é a resposta. Em nome de Jesus. Queridas, eu quero dizer para vocês, nós vamos lembrar daquele versículo antes da nossa oração, que diz assim, de Lamentações 2:19, que diz: levantem-se no meio da noite e clamem, derramem como água o coração diante do Senhor, levante as mãos em oração e supliquem por seus filhos, pois eles desfalecem de fome pelas ruas. Muitas vezes estão perto de nós, mas estão desfalecendo de fome, de atenção, de amor, de segurança, de palavra de Deus. Não podemos esquecer isso. A nossa maior função como mãe é orientar e levar os nossos filhos no caminho do Senhor. Amém, queridos? Você vai colocar suas duas mãos sobre seu coração e você vai contar para Ele. Eu não sei o problema qual é, mas à medida que nós formos orando aqui, e as outras mães também, mães que estão aflitas, mães que têm tido uma tristeza profunda no coração, também fique em pé, e nós vamos orar por você. Pai querido, feche os seus olhos agora. Pai querido, nós oramos agora, Senhor, nesta manhã tão especial, e a palavra de Deus diz que o Senhor ouve a nossa oração e atende ao nosso clamor. Em tempos de aflição, clamamos a Ti e o Senhor responderá. Essa, Senhor, é a promessa. Por isso, Pai, nós levantamos um clamor agora por essas mães que estão aqui, Senhor, pelos problemas que elas têm, Senhor, passado. Eu não sei, mas o Senhor sabe. A luta, a dificuldade, a tristeza, a angústia de filhos que estão distantes, rebeldes, no mau caminho, Senhor Jesus. Elas não sabem mais o que fazer, e na sua mente é como se estivessem perdidos. Mas a Tua palavra, Senhor, diz o seguinte: que em tempo de aflição eu clamei a Ti, o Senhor me respondeu. Elas estão clamando a Ti nesta manhã, Senhor, e a Tua palavra diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Por isso nessa manhã, Senhor, toca pelo Teu Espírito, seja qual for o problema, seja qual for a luta, seja a morte espiritual, seja a ansiedade, Senhor, seja, Senhor, a depressão, seja o pânico, seja o espírito de suicídio, espírito de rejeição, desapareça agora da vida desses filhos. Essas ideologias satânicas, sai agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que eles recebam, Senhor, da cabeça aos pés, a Tua cura, a Tua libertação, Senhor. Em Teu nome, Jesus, nós pedimos agora que essas mães possam sair daqui, Senhor, confiantes, plenas, Senhor, cheias da Tua alegria, da Tua paz, oh Senhor, do Teu consolo, sabendo que o Senhor pode todas